Olá, amigos e amigas do campo e da cidade. Sejam muito bem-vindos ao Horizonte Agrocast, um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o jornalista Rafael Ferreira e falo aqui dos estúdios da TV Santa Maria neste 22º episódio do nosso podcast. Vamos chamar agora o nosso amigo Pedro Rocha Marques. Como vai, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo tranquilo? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É um grande prazer a gente voltar a gravar mais um episódio, o episódio número 23 do Horizonte Agrocast. Este projeto que vai ganhando corpo, consistência, informação e com o retorno da nossa audiência, nos dando muita felicidade de estarmos atingindo o objetivo de, com conteúdo e bastante reflexão sobre os temas, incluindo parte técnica e também vida pessoal. Isso é muito legal. Então vamos em frente, não tenho dúvida que esse episódio 23 também será no padrão dos demais. Um grande abraço, Rafael, e vamos em frente. Vamos em frente porque hoje vamos falar sobre gestão integrada de lavoura e pecuária. E temos a honra de receber o engenheiro agrônomo Ramiro Martim Alvarez de Toledo Lutz. Seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Antes de tudo, eu queria agradecer esse convite, na verdade, vindos do Pedro, é uma honra participar. Já participei de alguns projetos dele, dos cursos, né, e eu acho que isso que fez ele me chamar, né, e vou tentar resolver algumas questões, ou debater algumas questões para chegar a alguma conclusão em relação à integração lavoura e pecuária. Muito legal. O nosso Horizonte Agrocast conta com o apoio de Diamaju, distribuidora, logística própria e mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, referência no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega para todo o Brasil. Accelerated Genetics há 27 anos no mercado nacional, oferecendo sêmen bovino nacional importado e materiais de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, com fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. Agropecuária Marca e Sinal, solução completa do pet ao pasto, com entrega em toda a fronteira oeste e atendimento direto com os proprietários Paulo e Sérgio, lá do Itaqui. Lembrando, toda quinta-feira temos episódios novos no YouTube da Pecuária PRM e no Spotify do Horizonte Agrocast. Aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET ou nos sistemas IPTV. O nosso Instagram e TikTok é @HorizonteAgrocast. Pedro Rocha Marques, hoje o nosso tema é gestão integrada de lavoura e pecuária. Por que esse tema é tão importante para o nosso agro? A gente já abordou alguns episódios, né, Rafael, na questão, principalmente com Danilo Menezes Santana, da Embrapa. A gente falou sobre a integração lavoura-pecuária, sob uma ótica de quem está no Instituto de Pesquisa e propõe umas diretrizes para se usar dentro das propriedades com a aplicação da pesquisa. O Ramiro, ele é dono de uma consultoria, diretor de uma consultoria, proprietário de uma consultoria já tradicional do Rio Grande do Sul, da Vetago, e o Ramiro, eu acho que ele tem uma capacidade ele trabalha em propriedades que utilizam integração lavoura-pecuária, administra, inclusive, e em virtude disso a gente falamos de forma teórica e aplicada com o Danilo, sobre a ótica de pesquisador. E com o Ramiro, o objetivo é a gente falar sobre a ótica de um administrador, de mais de um sistema de produção, de um consultor, que busca usar a informação que a pesquisa tem para aplicar isso, né? Fazer essa tradução entre o que tem de conhecimento e a aplicação disso lá para a execução e, por consequência, gerar riqueza para o nosso agro. Então,
por isso o Ramiro está aí. Ramiro, antes da gente entrar no tema específico, eu gostaria que a nossa audiência te conhecesse melhor e, conforme é o objetivo do Horizonte Agrocast, que a gente acredita que muito das inferências técnicas que as pessoas fazem também tem impacto em função da sua trajetória profissional, e a gente gostaria de ouvir um pouco da história do Ramiro, desde quando começou jovem, fazendo onde fez a universidade, para a gente poder ir conversando e entendendo melhor. Eu acredito que antes disso tu vai falar o currículo dele, né, Rafael? Isso aí. Antes da gente falar, inclusive eu tenho um recado aqui, que se você acompanha o Horizonte Agrocast, já sabe que conhecimento muda tudo. E se você quer levar a gestão da sua fazenda para outro nível, fica o convite. Vem aí o curso presencial de atualização em pecuária de corte da Pecuária PRM. Começa em agosto, lá no Alegrete, com aulas quinzenais aos sábados e mais de 45 horas de conteúdo aplicado. Se você quer saber mais, corre lá no site pecuariaprm.com.br e garanta a sua vaga. Bora crescer juntos no campo. Agora sim, quero apresentar o nosso convidado, Ramiro Martim Alvarez de Toledo Lutz, engenheiro agrônomo formado pela PUC, especialista em gestão ambiental pela FGV, especialista em qualidade total e agricultura empresarial pela UFLA, especialista em semente de arroz irrigado pela UFPEL, especialista em engenharia de irrigação pela UFSC, tem experiência na área de agronomia, licenciamento ambiental, planos de recursos hídricos, arroz irrigado, irrigação, drenagem, qualidade total, erosão e sedimentação e práticas conservacionistas. Consultor e sócio administrador das empresas Vetagro, G-Cross, Lopes e Alvarez de Toledo Empreendimentos. Tudo contigo, Pedro. Beleza, Ramiro. Então conta para nós um pouco de como o menino Ramiro começou e para chegar nessa grande trajetória até hoje aí, por favor. Acho que faltou no meu currículo ali a questão de sou gremista. Olha aí, e com orgulho, né? Porque na fase que nós estamos não tá fácil de ser gremista. É verdade. É verdade. E a outra questão é que tenho 5 filhos, né? Que são, na verdade, meu grande currículo, né? Não é fácil ter 5 filhos hoje em dia. Às vezes não tem só cachorro. É verdade. 5 filhos, um gato e 2 cachorros. Mas sou engenheiro agrônomo por vontade de fato, porque eu sou de uma família de gente urbana e meu pai comprou um sítio perto de Porto Alegre e aí me realizei, né? Eu senti que minha vocação era o campo. E realmente é uma vocação que eu trago. Eu acordo de manhã cedo feliz e durmo feliz porque estou trabalhando no que eu gosto e isso não cansa. Isso a gente faz com vontade. Depois eu tenho no meu currículo que se deixou de falar, eu conheço a África, eu fui assessor para 2 projetos de irrigação na África, um na Nigéria e outro no Sudão, que vale um livro, né, da quantidade de histórias que eu presenciei e participei lá no Sudão. Por exemplo, eu tive que sair de avião correndo porque deu um golpe de Estado onde eu estava lá e a embaixada brasileira não se encaixou num avião para poder sair. 5 brasileiros em todo o Sudão e 5 brasileiros estavam juntos. E foi uma aventura e tanto. Fora que a gente fez um trabalho excepcional de projeto de irrigação bem interessante. Além disso, fui no México falar de capim anônimo, imagina uma coisa dessas. Porque os americanos estavam apavorados com o capim anônimo. Acharam uns capim anônimo no Equador e fizeram todo um seminário em Villahermosa, que é no México, sobre plantas daninhas de difícil controle. O nosso grande capim anônimo estava lá e eu apresentei um trabalho sobre controle, que está cada vez mais difícil, né, porque está tomando conta da fronteira oeste. O que mais que eu poderia falar do meu currículo? Basicamente seria isso aí.
Acho que é por aí. E trabalho como administrador de empresas rurais há 17 anos, e basicamente a principal empresa que eu administro é as Três Figueiras, Massambará, que também é resultado de um pensamento bem moderno do Sr. Carlos Dickinson, que é o dono da empresa, e que tem trazido enormes resultados, tanto na questão de gestão de produção como gestão de pessoas. Né? A integração lavoura-pecuária que se faz de fato lá. Né? Isso é um bom modelo para ser mostrado. Para quem não sabe onde fica e localizado, Massambará está localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, próximo à capital Itaqui, vamos dizer assim. E na verdade, Três Figueiras, os produtores não moram, né, aqui na região, eles são argentinos, e o Ramiro administra a propriedade, eles vêm esporadicamente, mas o Ramiro já está operando há quanto tempo, Ramiro, administrando? 17 anos. Quantos anos? 7 anos. 7 anos. Então, 17? 17. 17. Então, e o Ramiro explora bastante, inclusive no nosso curso ele conta vários episódios assim, muito interessantes, ele abre realmente a caixa preta da propriedade e comenta para que todo mundo aprenda, ele é muito generoso no compartilhar o conhecimento e isso ele vai, cada ano é um ano, né? E acredito, Ramiro, queria te ouvir, já que tocasse na Três Figueiras, como que está vendo esse momento atual, que nós temos uma reversão de ciclo, vem tendo já uns 2 anos de ciclo de baixa na soja, e o arroz, tudo indica, a gente tende a ter um momento de baixa temporário aí, porque a gente sabe que explica um pouco quais são as atividades das Três Figueiras, para que o pessoal entenda o quanto essa pergunta pode também impactar o negócio, não só das Três Figueiras, mas de quem trabalha com integração lavoura-pecuária. Na verdade, meu lema seria a gente não tem que buscar a alta produtividade a qualquer preço. Isso o mercado vai te mostrar. A gente tem que ter produtividade alta, sim, obrigado, mas nós temos que ser eficientes na questão da gestão de custos. Porque quando vem uma crise, a gente tem que enfrentar a crise, não tem como parar de plantar ou parar de criar. Então nós temos que ter um sistema que seja viável no momento de baixa. Porque quando a gente tiver um momento de alta, não vamos ganhar dinheiro. No momento de baixa, nós vamos estar passando esse tempo, esse momento, ou ganhando menos dinheiro do que a gente ganhava antes, mas a gente não quebra. A gente não passa por um mal-estar financeiro importante. Então, a Três Figueiras, por exemplo, ele está mudando arroz, que é arroz com taipa, para arroz de pivô, de forma gradual, porque a gente considera que é a melhor forma para ter uma gestão muito mais eficiente, porque a gente faz rotação de cultura, faz plantio direto, faz arroz com boa produtividade, a um custo mais baixo do que o custo de lavoura com taipa. Então, o projeto são 16 pivôs, a gente já tem 9 pivôs montados, o projeto complexo tem 16 pivôs, e a pecuária entra perfeitamente nesse jogo todo de produção de grãos, porque tanto no inverno como no verão, a gente coloca a pecuária como fazendo parte da rotação de culturas que existe lá. Né? Então, a Três Figueiras ela trabalha basicamente com rotação de cultura e plantio direto em áreas irrigadas, não se produz nenhum tipo de grão se não é irrigado, seja irrigação por inundação ou irrigação por aspersão. E a outra questão é a questão de gestão de pessoas, que é o ponto forte das Três Figueiras. Né? Para tu ter uma ideia, se um setor pecuário e setor agrícola, o setor agrícola fazem 8 anos que não muda uma pessoa. Isso é um caso funcionando bem, né? Não mudar e funcionando mal, não quer dizer nada. Mas e na pecuária, que é um pouco mais difícil de segurar as pessoas, faz 2 anos que a gente não muda os principais e tem uma equipe que eu considero muito eficiente, muito boa.
Muito legal. E Ramiro, conta um pouco para nós a decisão de entrar, a gente falou dos ciclos, né, que tem que sobreviver a essa crise, comentar sobre isso, mas como fica muito claro, assim, o Ramiro, apesar de ser técnico, ele tem uma visão muito clara de não seguir a produtividade a qualquer custo, como ele falou, e isso permite que o sistema ele passe a dar resultado no momento quando um sistema com um aporte maior de insumos não dá. Mas aonde o pivô, né, identificasse que o pivô foi vamos dizer, a estrutura central para que esse sistema Três Figueiras ele passasse a ter um retorno econômico e uma disponibilidade de renda maior do que quando não tinha os pivôs. Tá, na verdade, a gente entende que a primeira coisa que a gente tem que ter na fronteira oeste é que se a gente for produzir grãos, sem irrigação não existe. Porque está claro que se a gente se arriscar em plantar soja na fronteira oeste, tem uma sequinha que nem não vou dizer de 2 anos atrás, que foi terrível, 3 anos atrás também, mas no ano passado deu uma sequinha de 10, 15 dias. O tipo de solo que a gente tem nessas figueiras e na fronteira oeste não permite grandes aventuras sem irrigação. Então, então a primeira base de garantia de rentabilidade seria a irrigação, que a gente manteria a estabilidade de produtividade, de produção. E a segunda seria o plantio direto. Se a gente pensar em irrigação e plantio direto, não tem como não pensar em fazer com pivô. Se eu for fazer suco, não tem como fazer plantio direto. Se eu for botar taipa, não tem como fazer plantio direto. E rotação de culturas também fica impossibilitado. Então, é uma linha natural. Se a gente for pensar em plantio direto, rotação de culturas e rentabilidade, a gente tem que pensar em uma irrigação por aspersão. Por isso que a gente determinou como projeto básico a questão dos pivôs. E Ramiro, comenta um pouco para nós a questão de... vou fazer 2 perguntas. Uma, por que falaste que o motivo foi a questão de optar por plantio direto e aí por isso a questão do pivô. Mas a gente sabe que tem uma questão de custo aí, conforme a gente já vem conversando, a questão do custo da lavoura de arroz no pivô versus inundada, né? Ele tem uma diferença. Você comenta isso para nós, por favor. E segundo, é a questão que a gente conversa muito com outros técnicos também, que eles comentam, acham um desafio muito... O arroz em si, ele precisa de muita... Então, em relação às outras culturas, como a Três Figueiras trabalha com esse fator? Essas são as 2 perguntas até o momento. Tá, então vamos por partes. Se eu tenho uma barragem que dá para 100 quadras de arroz normal, no taipa, se eu for fazer pivô, eu consigo fazer 200 quadras, eu duplico a área. Isso também tem um grande valor, porque na verdade eu sou muito mais eficiente na irrigação. A produtividade é um pouco inferior, para tu ver, mas não é tão inferior assim que não vale a pena. A gente colheu, por que possa parecer, 437 de guri nas taipas, arroz com taipa, variedade de guri. No pivô a gente colheu 376 sacos por quadro. Então, é uma produtividade menor, mas é uma produtividade alta. Então, com garantia de resultados, isso é o principal. Porque o maior problema que tem na produção de grãos na fronteira oeste é a frustração, não só financeira, senão anímica, né? Porque tu tira todas as tuas fichas no milho, na soja, no sorgo e vem a sequinha normal. E o nosso solo não é uma esponja boa, entende? Segure água por muito tempo. Então, como a superfície é muito baixa, essa esponja é muito rasa. Quando chove, com 20 milímetros ele preenche esse espaço. A partir daí ele começa a correr água e não aproveita. Então, a gente ter um bom sistema de produção de grãos, não tem como não fazer irrigação. E a produção de arroz, nessas filias, ele praticamente duplicou a sua área sem fazer barragem nenhuma. A gente aproveitou as barragens que existiam agora e a gente fez. Aumentou a área de arroz, praticamente duplicou,
e a gente tem soja, tem milho, tem trigo, tem pastagem, nesses 9 pivôs que a gente tem instalados, e mais, a gente está prevendo mais 7 pivôs nos anos que vem agora. Né? E o custo, comparativo do custo? O custo na lavoura de arroz é 17% mais baixo do que a lavoura com taipa. 17%. 17%. Então, tem uma série de vantagens, né? E na integração lavoura-pecuária é muito melhor, né? Porque a gente tem uma pastagem muito mais... muito maior volume, né? É uma aveia de primeira as aveias a gente não bota no pivô porque pode virar depois planta daninha para o trigo, mas basicamente os capim-sudão no verão e da aveia no inverno, nos pivôs. E as aveias elas que tem taipa. Legal. E nesse ano, sabe que teve, inclusive, uma seca absurda, mas toda a regulação de né, de quantos milímetros foi tal. Sentiram essa parada de tempo, essa seca que teve, embora não foi um período longo, foi em torno de 30, 40 dias, ou não foi afetado, e pelas altas temperaturas também que se teve em janeiro, né? Na verdade, o arroz, não é arroz, não. Arroz, a gente não teve diminuição da produtividade, mas a gente teve maior problema de gessado e barriga branca. A indústria se lava nisso. Então, na verdade, produtividade, a gente teve boa produtividade no arroz e na soja, mas o maior problema que a gente teve no arroz foi qualidade, no pivô, por causa da temperatura muito alta. A gente nunca passou pelo que a gente passou esse ano, que foi essa barriga branca e gessado altíssimo. Chegou a representar 40 sacos por quadra. Só o desconto que é uma barbaridade, mas acontece. Sim. A ideia é que a gente usa mais ou menos no pivô de 7 a 9 milímetros por dia sem parar. Ele não para. O pivô no arroz ele é um relógio. Se ele parar, está ralado. Depois, para tu recuperar esse tempo perdido, tu só para quando está chovendo. Para de chover, já começa a botar água quase que imediatamente. Tu não tem essa folga de parar 1, 2 dias depois. Para tu recuperar essa demanda de hídrica é complicado. Isso no arroz. Na soja, sim. Na soja, a gente bota água de 3 dias em média, mas o arroz precisa de água constantemente. Mesmo assim, a gente ocupa metade da água que a gente usaria na área com taipa. Sim. Usando o pivô 24 horas por dia, usar metade da água por inundação. 21 horas por dia. Quantas horas por dia? 21. 3 de folga. Tem que parar 3 horas, né? Uhum. Para pagar menos. Beleza. E vocês fazem o uso de placa solar para redução dessa energia elétrica do pivô? 5 pivôs são sobre energia solar. Interessante. Isso ajuda bastante, a gente deixa muito mais eficiente isso. Ramiro, interessante. Como é que o senhor enxerga a evolução da integração lavoura-pecuária no Rio Grande do Sul, mas se quiser falar da fronteira oeste também, porque na fronteira oeste nós temos aí a maior lavoura de arroz irrigado do país, né? O estado ou a fronteira oeste tem aproveitado bem o potencial dessa estratégia? Não, infelizmente não. Assim, existem modelos muito bons de integração lavoura-pecuária. Por exemplo, uma área arrendada, que é a principal característica da nossa lavoura de arroz, que normalmente é arrendada, a gente tem que pensar nos cortes, se a gente for pensar em pecuária. Então, eu defendo no mínimo 3 cortes. Nem que diminua a área. Se tem 2 cortes, tenta diminuir a área um pouco e faz 3 cortes. Por quê? Porque com 3 cortes, a pecuária é altamente beneficiada. Com 2 cortes, não. Com 3 cortes, nessa época, eu teria um cultivo pronto, quase bem, com gado em cima, umas vêm de soca e umas vêm de segundo ano. Ao mesmo tempo, então os 3 cortes estariam utilizados como pastagem para pecuária de uma forma extremamente eficiente, com uma pastagem de muito boa qualidade, muito bom volume. Então, com 3 cortes, a gente teria um pré-cultivo
que seria a lavoura dessa primavera, teria uma soca de arroz com azevém e uma área de segundo ano de azevém com ressemeadura. A gente faria um reforço, hoje nós teríamos os 3 cortes de lavoura de arroz com azevém. Então, a integração lavoura e pecuária ficaria extremamente bonificada para os dois lados. Então, não seria um bom volume de pastagem, não seria com uma produtividade de arroz garantida, porque está provado, o Cleiton Ramon Virga e o Júlio Kuhn, também do Virga, fizeram 2 trabalhos de forma separada, que provaram que fazendo a rotação pecuária, arroz, com 3 cortes, nós passamos de 12% de produtividade a mais em arroz. Então, seria muita pretensão do lavoureiro ou do pecuarista não nos fazer a integração, porque na verdade estão perdendo dinheiro se não fizer a integração. A integração é extremamente importante por causa não porque fique bonitinho fazer a integração lavoura-pecuária, porque vai dar mais dinheiro para a pecuária e para a lavoura. Você pode ter certeza disso. Porque além, né, Ramiro, me permite abrir um parênteses aí no que falaste, além do aumento da produtividade, a entrada do azevém, ele funciona como um herbicida verde, né? Seguramente deve ter uma economia em uso de herbicida. Confirma? Confirmo. O azevém, uma boa pastagem, porque na verdade a gente tem que pensar que quando a gente fala em pastagem tem que encher a boca, né? Pastagem por pastagem tem de tudo. A pastagem bem feita garante uma diminuição das ervas daninhas para a lavoura de arroz no futuro próximo. Se a gente fizer uma boa pastagem de pré-cultivo, vamos ter uma lavoura muito mais fácil, de muito mais fácil controle de invasoras, pode ter certeza disso. E em momentos que a gente tem, vamos pensar no cenário de agora, né, Ramiro, que a gente tem uma baixa de preço do arroz, né, tu ter uma outra alternativa de negócio, que é uma pecuária, e também, quando for fazer a lavoura subsequente a essa pecuária, vai ter 15% de produtividade a mais e redução do custo de herbicida, que sabe precificar mais ou menos, ou varia muito de lavoura para lavoura? Não dá para dar um dado, Ramiro, de quanto economiza de herbicida ao entrar com a azevém? É que depende da lavoura para lavoura, mas a lavoura que tem integração lavoura-pecuária há muito mais tempo, ela reduz mais ou menos de 300 a 400 reais por hectare de custo de herbicida, né? Que tem mais tempo, né? Que não tem tanto arroz vermelho para controlar, tem... Sim, depende do banco de sementes do vermelho ali. Uhum. Como é que é? Isso. Depende do banco de sementes. Se pega uma lavoura que, vamos dizer, entra no momento, vou fazer azevém, o cara planta há 7, 8 anos seguidos ali, aí, claro, o banco de semente vai ser bem maior, né? Exatamente, e tem a questão dos herbicidas também, né? O herbicida que se utiliza hoje, que é a parte que é o que fixa, as controladoras de capim em arroz, de arroz vermelho, vamos dizer assim, elas têm um residual que pode afetar a pastagem, mas tem que ser utilizado de uma forma bem mais controlada. Assim, aí tem que entrar em direção à pecuária de fato como tem que ser. Então, essa molécula é boa, mas a gente não pode repetir a aplicação 2 vezes no mesmo safra, senão a gente vai ter um residual muito maior e vai prejudicar a implantação do azevém posterior. Essa consciência tem que ter dos 2 lados, entende? Assim como o pecuarista, vamos pensar em área arrendada, né? O pecuarista tem que deixar a área área liberada para preparar em janeiro, fevereiro, no máximo. E a lavoura pronta de pré-cultivo já até o final de fevereiro. O outro lado também tem que seguir essa questão do herbicida, tem que usar um herbicida que seja em uma dosagem, em volume e sem repetição, para evitar problemas residuais que afetem a implantação de azevém, e também é importante para o lavoureiro que tenha um bom azevém. Então, é uma integração de fato, não é uma integração de brincadeirinha, né? Até porque eu acho que quando não tinha integração, antes era pecuarista, por um lado, o estanceiro pecuarista, e outro lado era um colono de produção de arroz que vinha lá da colônia, lá de Persona Maria ou Cachoeira. Hoje são 2 empresários,
E se a gente fala, os empresários se para fazer bons negócios, o bom negócio tem que levar para a integração lavoura-pecuária, senão não está saindo bom negócio, entende? Então são dois empresários, um ligado à pecuária e outro ligado à lavoura, mas são dois empresários, não é um colônio pecuarista, não é um colônio do estancieiro, e que o estancieiro enxergava o lavoureiro como uma boa renda para ele, o lavoureiro enxergava o estancieiro como o dono do campo que ali poderia tirar o seu sustento daí para frente. Hoje não é assim. São dois empresários que têm que sentar na mesa e definir o planejamento conjunto da lavoura e da pecuária, da área onde vai ter arroz. Basicamente seria isso aí. Na fronteira vai se falando. Né? Muito interessante. É a questão de entender, né, que apesar de até mesmo quando não tem, vamos dizer, o fluxo de caixa não é o mesmo, né? Não é o mesmo dono dos dois negócios. É importante essa visão de ganha-ganha, né? No caso do pecuarista, entender o quão importante é a liberação dessas áreas no cedo. E aí exemplifico, né, Ramiro? Por exemplo, daqui a pouco o produtor pode estar apertado no mês de janeiro e fevereiro e vai ver como essa área vai dar uma apertadinha no gado, mas tu modela o sistema e organiza, porque essa preparação no cedo, né, da taipa também, quando tu tem um banco de semente de azevém nessa área, por consequência, ele vai ter uma pastagem de azevém no cedo, né, é uma escolha, eu perco um pouco no verão e acabo ganhando no outono, né, Ramiro? E, na verdade, tu ter azevém só ter azevém de soca é um problema, porque assim, às vezes vem, às vezes não vem, né? Azevém de soca é muito relativo tem que ter muita sorte para ter um azevém bom. Enquanto que o azevém de precultivo, azevém de ressemeadura, segundo ano, é um azevém muito mais precoce e de melhor qualidade e volume. Então tem que aproveitar esse momento. Por isso que eu digo, quando são dois empresários, veja bem, dois empresários, não é o lavoureiro e o pecuarista. Dois empresários se sentam na mesa, tem que definir um planejamento conjunto da área. Então, o planejamento tem que ser conjunto, não pode ser um planejamento do lavoureiro ou do empresário da lavoura com o empresário da pecuária. A área tem que ser planejada de forma conjunta. O cara que é ligado à pecuária, o cara que é ligado à lavoura, você define um planejamento que tem que ser cumprido. Na verdade, se o lavoureiro tem costume de plantar mais tarde, ele prejudica a pecuária também. Ele tem que plantar na época certa. E ele plantar na época certa ajuda também o lavoureiro. Ele vai acabar colhendo muito mais arroz. Então, tem muito mais vantagem do que desvantagem, pode ter certeza do que eu digo. E eu acho que a mudança cultural, que não é fácil, né, Ramiro, dessa negociação, queira nós, mesmo gaúchos, assim, a gente pôde conviver em outros lugares e em outros estados, é a questão não é a preocupação, tu tem 5 pontos que tu tem vantagem nessa relação e tu ganha, mas o cara foca daqui a pouco na onde ele está perdendo ou onde ele não está tendo vantagem, né? Então, eu vejo que é fantástico essa ponderação que falaste da questão de sentar e planejar, mas eu vejo como um ponto, e queria te ouvir, a questão disso culturalmente, né? Porque nessa relação, a gente que anda muito em diferentes fazendas, e tu também, é a questão dessas relações de parceria, o produtor a pouco, vamos dizer, antes do parceiro agrícola entrar, o cara não tinha estrada, o cara não tinha pastagem, e o cara... ou seja, o sistema dele mudou, ele tem mais produtividade, tem mais renda, além disso tem pastagem com menor custo, se ele fosse comprar o trator, e eu listei 5 vantagens. Mas é muito comum alguns atritos se terem por, a questão de manutenção de porteira, né? No momento de colheita ou plantio, o pessoal da granja, da agricultura, quebra bastante porteira, e isso independente de ser parceiro. Eu acredito que na Três Figueiras deve ter passado por isso também. A questão, sendo o mesmo dono, também é um problema, né? Daqui a pouco, pela agilidade da lavoura, o pessoal acaba quebrando porteira. Aí, por exemplo, isso vira o problema da relação, né? E não a questão de daqui a pouco, vamos relacionar e como é que nós vamos resolver isso. Claro, também é importante o agricultor, ele tá ciente de que isso é importante para o pecuarista e treinar a sua equipe para que isso que está fazendo mal ao seu parceiro seja resolvido, né, Ramiro? Mas assim, o que eu vejo, assim, um desafio muito cultural, eu só exemplifiquei o problema da porteira, que é o mais recorrente, e nós, inclusive nós, que temos atividade familiar e agropecuária junto com lavoura,
foi um tempo, foi longo essa educação da equipe da granja, da agricultura, com a pecuária para se conscientizar que é importante fechar a porteira, para não misturar os lotes, todas essas coisas, e além de fechar, não cruzar por cima. Então, queria te ouvir sobre isso, sobre esses pontos que a gente sabe que eu acho que eu falei de exemplos, mas tem a questão cultural, né, do gaúcho, da questão de ser mais diplomático nessa relação de parceria e aí sim comprar menos conflito, né? Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Acho que nós temos que ser extremamente profissionais. Na verdade, quando eu falo dois empresários de seda para definir um planejamento de conjunto, também tem que definir claramente como é que vai ser o contrato e não só o contrato. Tem que ter uma coisa escrita, não pode ficar no ar. Tem que estar escrita como é que vai funcionar tudo. Não só o contrato. O contrato tem que dizer claramente como é que vai ser o negócio, mas funcionar o dia a dia tem que estar no papel. Inclusive as porteiras. Se a porteira é quebrada pela pessoa da lavoura, quem tem que pagar é a lavoura. Então tem que estar escrito quanto que vale uma porteira. E o produtor de arroz também tem que questionar a sua equipe de trabalho por que está quebrando a porteira. E quem sabe até de alguma maneira, criar pontuação, criar penalização, alguma coisa assim nesse sentido. E eu sempre digo assim, quando os dois empresários se juntam, os dois enxergam a possibilidade de no ganha-ganha, ver rentabilidade no negócio. Então, quando o empresário pecuarista precisa arrumar uma estrada, tem que ter uma tabela de cobrança disso. Porque, na verdade, para não virar gauchada. Porque a gauchada, uma gauchada, vira indiada. E depois a indiada vai virar briga. Então, na verdade, tem que ter... não tem que pedir um favorzinho aqui, favorzinho lá, porque senão fica chato, entende? Não tem coisa pior do que o pedinchão que está sempre pedindo, chega de fora, vê que tem uma coisa errada e chama o lavandeiro e diz: você passa um tratorzinho aqui, passa uma lâmina aqui. Isso não está mais nessa. Né? Acho que tem que dizer: eu quero fazer uma estrada, vamos pagar quanto para arrumar uma estrada? Tu entende? Tem que botar valor. Tem que ver uma pastagem, quanto vai custar essa pastagem? E o lavoureiro tem que fazer por menos preço que o mercado, mas tem que cobrar. Porque, na verdade, é uma relação profissional. Não adianta só ser profissional só quando nos convém, tem que ser profissional no todo. E a relação também tem que ser nesse sentido. Eu sempre digo assim, o funcionário da pecuária e o funcionário da lavoura não são iguais. Tem características diferentes. Um é mais ambicioso, é o funcionário da lavoura, o outro é muito mais telúrico, vamos dizer, mais ligado ao campo, né? E um ele vê mais a questão do dinheiro e do cargo, e o outro o funcionário da pecuária tem menos ambição, mas depois que ele envereda para sair, por exemplo, ele sai. Não tem que ser seguro, porque ele chega na sua atividade o funcionário pecuarista, a fidelidade é muito importante. Tu vê que na pecuária tu tem um funcionário que tem 20 anos de contrato, mais de 20 anos. Então. Isso demonstra a fidelidade que o pessoal da pecuária tem em relação ao campo. O campo e o patrão. E que na lavoura tu não tem isso, é mais difícil. Na lavoura tu tem que ter um plano de carreira bem claro, senão ele acaba te trocando. Então, misturando um pouco as coisas que a tua pergunta foi um lado e eu fui para o outro lado. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com empresa, mas não só quando convém, tem que ser empresa sempre, o tempo inteiro. Então, a minha relação com o empresário pecuarista tem que ser profissional. Se eu quebro alguma coisa, eu tenho que pagar por ela. Tem que ter uma tabela. Porteira vale tanto, quebrou? Paga. Ou desconto. Entende? Porque senão fica uma coisa da gauchada, que depois vai virar indiada. E aí vem uma tribo, né? De tanto indiada que tem. Então, acho que mais por esse lado ali. Nós temos que ser profissionais, de ponto a ponto. Isso que eu sempre falo. E baseado nisso que você está falando, né, Ramiro, por exemplo, que a gente vem notando, assim, por exemplo, que acaba várias ponderações que fizeste e vou desenhar um cenário do que a gente vem vendo. Falaste uma frase: plantar soja ou milho
milho até tu planta um pouco mais no cedo, mas vamos dizer a soja, principalmente plantar soja na fronteira oeste sem irrigação não existe. Falaste essa frase, tá? Essa ponderação. Vou juntar várias frases que tu falaste. Plantar soja na fronteira oeste sem irrigação não existe. A relação entre o parceiro e o pecuarista deve ser de 2 empresários. Tá? Da segunda sentença, 2 empresários. E terceiro, o meu sistema ele não deve buscar a produtividade a qualquer custo. Tá? Juntando isso, qual é o cenário que a gente tem hoje, baseado há 10 anos atrás, começou uma mudança na fronteira oeste, de muita entrada de soja, muita gente do Planalto vindo, né, para plantar soja, e desde o ano passado, a gente vem numa virada de ciclo e muito desses plantadores de soja da região que não se organizaram com a irrigação, tem uma relação de parceria, que o pecuarista também, dependendo, às vezes dá uma cedida, e se o cara não pagou um ano, uma safra, negocia para pagar quando ele colher, tiver essa questão, o que a gente pode notar? Essas relações vêm frustrando, por exemplo, que disse, cobrar a estrada, e isso, mais de um sistema, Ramiro, que a gente foi acompanhando, essa relação, ela foi, vamos dizer, tipo que nem um fim de relacionamento, assim, ela foi, aos poucos, primeiro se falavam numa periodicidade, depois um mandava mensagem, o outro não respondia, aí começou a não cumprir, daqui a pouco não pagou, né, faltou renda, o cara não colheu, não pagou, e também não deu explicação. E aí foi indo que chegou um motivo, aí tu faz uma notificação, né? Faz uma notificação das coisas que não foram cumpridas, mas aí tu tá vendo que o cara não tem de onde tirar, né? E aí o que é o caminho? O cara sai do negócio. Tem vários sistemas que acabaram saindo, né? O sujicultor não teve renda, acabou tendo que sair do negócio. E isso, inclusive no episódio com o professor Júlio Barcelos, que nós gravamos semana passada, ele comentou, que tu também deve saber disso, que tem cerca de 150 mil hectares de pastagem de inverno, entre Alegrete, Rosário e Quaraí, disponíveis, né, no caso, em função de que eram áreas de soja, que se o azevém ficou guacho, e com essa questão da questão econômica, que nós estamos hoje de não ter renda nem do arroz, nem da pecuária no momento, a não ser os sistemas que estão organizados e têm um fluxo de caixa consistente, tem dinheiro para poder povoar algumas áreas, não esse tamanho todo. Então, baseado nessas tuas 3 ponderações, né, mostra que não ter, se desenvolver uma cadeia toda de produção, e isso respinga, inclusive, né, Ramiro, na questão do setor de insumos. Uma série de revendas, e o episódio mais conhecido no Brasil é o episódio da Lavoro, né, que uma das empresas que é dona da redistribuição, que quebrou e entrou em recuperação judicial, mais de 1 bilhão de prejuízo. E hoje aqui a gente sabe de grandes produtores que eram, vamos dizer, grandes parceiros, maiores plantadores de soja em área arrendada no Rio Grande do Sul, também declararam a recuperação judicial. Então, como que está vendo isso, a gente sabe que a economia com o tempo ela se acomoda, vão ter novos entrantes e tal, mas eu acho que chegou sim essa parceria da soja, ela entrou numa virada de ciclo muito grande. Eu queria te ouvir sobre isso. Bueno, isso é triste, então. Na verdade, eu volto a dizer, eu não entendo, olhando os tipos de solo, tem regiões da floresta que é possível fazer soja sem solos mais profundos, mas são manchas de solo, né? João Arregue, Ipané, São Borja, um pedaço grande, Maçambará, um pedaço, uma área, mas na verdade a fronteira como um todo, de maneira geral, ela fazer agricultura para produzir grão sem irrigação é história para ser contada, porque eu não acredito. Nas realidades que a gente tem hoje, não acredito. A frustração é certa. Vai ter um ano que a gente vai ter um bom resultado, depois nós vamos ter 2, 3 anos que vão nos quebrar. E com a rentabilidade muito baixa, qualquer quebra, qualquer frustração de safra é uma bomba. Porque a margem é muito pequena, a gente não tem gordura para queimar, na soja principalmente. Porque em 2 anos com o preço caindo, né?
chegamos quase R$200, hoje está 120, 115, 125. Então, sem irrigar, para mim é um sonho longe de ser atingido. Então, a relação soja-pecuária já fica bem mais complicada. E a questão da rentabilidade é cíclico, né? Nós vamos ter momentos em que a soja vai valer a pena e vai ser plantado do jeito que foi plantado há 2 anos atrás. Em qualquer lugar era bom para plantar soja, mas a realidade não é essa, né? A realidade não é o preço de arroz ou o preço da soja tão baixo, nem o preço do arroz nem a soja tão alto. Nós temos que deixar uma média que nos dê rentabilidade. Ou seja, nós temos que criar um sistema de produção que nos garanta renda a um preço razoável, não um preço alto. Arroz a 120, qualquer cacaca que eu fizer está resolvido. Arroz a 80, 70, 60 não é para qualquer um. A soja a 120 não é para qualquer um. A soja a 200 pode fazer um monte de bancada que tu vai ter uma rentabilidade por menor que seja, tu vai ter. Tu deve ter visto isso. E a pecuária a um valor alto também tem esse sistema. Nós temos que se acostumar a trabalhar, a criar sistemas de produção que levem em conta as crises. Não levem em conta o preço médio alto. Porque senão a gente vai fazer uma coisa que vai nos frustrar, com certeza. Então eu tenho que fazer soja na situação da fronteira oeste, que é diferente da soja que é feita lá no centro-oeste do Brasil. Tu imagina, a SLC Alimentos produziu em 375 mil hectares, não estou falando 300 hectares, 375 mil hectares, 66 sacos por hectare de produtividade. Então, é difícil, hoje é impossível chegar nessa situação, uma área grande com uma produtividade tão alta. Eles conseguem porque estão sem irrigação, hein, lá. Então, é inquestionável essa questão de que aqui, a falha da adaptação com a soja, não vamos chegar nisso, mas vamos chegar com irrigação. Sem irrigação, esquece. Eu sou convicto nisso. Porque eu cansei de ver produtores se dando mal, apostando numa cultura e por falta de irrigação não colhe nada. E não colher nada é um prejuízo muito grande. Muito grande. Que é difícil de se levantar depois. Então, a nossa base de produção, seria arroz e pecuária, nós temos que tirar o máximo dele, porque na verdade é o que vem sustentando a fronteira oeste, é o que vem mantendo a economia como um todo, e onde a gente tem mais margem de ganho. Porque, na verdade, a pecuária, ela sabe que tem que fazer, sabe que tem que chegar com indicadores mínimos, mas ela não chega. A gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não faz. Então, a pecuária, fazendo de forma simples, mas fazendo bem feito, tu ganha dinheiro. Com uma certa escala a mais, mas com escala média, de 300, 400 hectares, mas fazendo bem feito, tu ganha dinheiro. Perder é difícil perder. Na lavoura de arroz é a mesma situação. Fazendo bem feito tudo, tu vai ganhar dinheiro. Eu tenho um custo menor, eu tenho produtividade mais alta. Isso na pecuária, na lavoura de arroz. O resto é o resto. E já vimos que o resto, na primeira crise, ele se entrega. Então, podemos dizer, Ramiro, muito legal essa moderação, podemos dizer que o risco de um plantio de soja e milho na fronteira oeste é maior do que o plantio do arroz. Mas não tem nem dúvida. Com irrigação, os dois com irrigação. Não tem nem dúvida. Mas o fato de botar irrigação numa lavoura de soja de milho, ele diminui grandemente o risco. Né? Agora, sem irrigação, eu te digo assim, sorte é colher bem, e o normal é colher mal. E olha, Rafael, a grandeza disso que está sendo dito, a questão assim, nós estamos, né, todo mundo está acompanhando a questão dos bloqueios das estradas e tal, muitos produtores pedindo a parte da securitização, né?
E essa securitização, a raiz dessa securitização, a gente tem que ter muito cuidado de falar isso, mas quer ou não, são em modelos de negócio e de gestão que foi criado. Na sua grande maioria tem esses modelos de soja sem irrigação e inclusive o arroz, né, o arroz, modelos de arroz que a gente sabe que daqui a pouco o valor de arrendamento que se paga, a estrutura de levante para irrigar essa tamanho da barragem e área que é plantada. Então são algumas séries de pontos de atenção que precisa se ter, e a gente nota que às vezes quando o cenário, como diz o Ramiro, pode fazer com preço alto várias cacacas que defendem, mas aí quando baixa, aí depende muito do jockey, como é que ele vai conseguir fazer isso. Então a questão é disso, por exemplo, porque isso que a gente está falando, que eu falei de grandeza, porque isso está diretamente relacionado à questão de renda per capita da nossa sociedade, né? Então, e o modelo de desenvolvimento no qual deve ser visto, além de somente se preocupar com a questão de renegociação das dívidas, essa renegociação, baseado no que a gente está conversando aqui, o Ramiro é um especialista nisso, ela deve ser alicerçada na questão de um plano de desenvolvimento e fornecer novas alternativas de renda ou mesmo novos financiamentos somente para sistemas que o grau de risco é diminuído, porque senão tu só está adiando o problema, né, Ramiro? Então, além da preocupação na questão de que hoje vai se tirar um financiamento, vai se tirar um empréstimo, a principal preocupação é ver se tem georreferenciamento, se tem APP. Tão importante quanto isso, dentro da palavra sustentabilidade, é a questão se tem sobrevivência econômica do negócio. E essa sobrevivência econômica é determinada no desenho do modelo de negócio do seu sistema, no qual o Ramiro listou que integração lavoura-pecuária, azevém e gado, os dois ganham. Mas isso tem uma série de cronogramas para serem cumpridos e uma série de relação entre os dois lados a serem respeitados, né? Então, ao invés de estarmos discutindo somente a prorrogação ou a renegociação da dívida, ela deve ser atrelada, essa renegociação, com desenho mais seguro e com menor risco. E a última frase que eu vou comentar, Miro, que eu acho muito interessante, esses links de cada episódio que a gente vai tendo, a visão na qual o Ramiro comenta de que eu devo desenhar o sistema para os momentos de crise. No episódio 6, com o professor João Augusto Rossi Borges, que agora ele está viajando, por exemplo, ele é professor da Universidade Federal de Grande Dourados, ele está viajando o mundo, foi isso por um financiamento da Nuffield, que é uma instituição de pesquisa, para desenvolver, Ramiro, a parte de pagamentos por benefícios ambientais. Eles foram para a Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, e ele é um cara que, além de professor, ele estuda muito Nassim Taleb, né? O Nassim Taleb é um grande autor do Cisne Negro, por exemplo, e o que eu vi a sentença do Ramiro, que ele falou de tem que preparar os negócios para a crise. O Nassim Taleb, ele se desenvolveu muito nas instituições financeiras no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, porque ele disse, tu deve desenhar o seu negócio para quando der errado. Se preocupar com o que der errado. E a frase do Ramiro, na hora, assim, o ponto de atenção veio desse cara vamos dizer, e por que o Ramiro é um profissional tão respeitado e conceituado, e com o tempo, com mais experiência que vai se tendo no negócio, a gente vai vendo que não tem muita mágica, né? A disciplina, alguns valores pessoais e de negócio muito claros, e ser firme nisso, né? Porque esses valores vão sendo testados. Então, é muito legal ver esse link todo de episódios, e mesmo ver que a gente vai construindo, apesar de serem episódios gravados em momentos diferentes, a visão de grandes pessoas parecidas. E importante, eu acho que se quem estiver escutando e assistindo este episódio conseguir entender isso, de que, eu estou com menor renda no meu negócio, eu estou agora num momento de crise, estuda, redesenha, planeja e se prepare o seu negócio para esse momento de crise, não é, Ramiro? Na verdade, tem duas coisas que eu chamaria a atenção. Uma é uma coisa básica, mas que muita gente não tem, que é o fluxo de caixa. Para mim, ter fluxo de caixa é didático.
Na verdade, mostra as minhas fraquezas como empresa, onde que eu tenho que acessar a minha rentabilidade. A outra questão que eu sempre vejo é que é extremamente legal e em termos de legalização, extremamente concreto esse movimento pela securitização, mas a gente não pode esquecer que no meio desse monte de problema tem gente que quer estar bem. Então a gente não pode partir para o lado do... vamos me cortar a cabeça que eu vou dizer agora, mas do coitadismo, entende? Tem gente que está bem. Com todos os problemas do arroz, tem gente que está bem. Com o problema da soja, tem gente que está bem. Com o problema da pecuária, tem gente... Então a gente tem que ir lá olhar quem está bem. Em vez de ficar do lado do coitadismo, entendeu? Nós na América Latina temos essa mania de enxergar... a vitimização, né? Exatamente. Eu estava vendo um vídeo hoje e eu não sei quem foi que falou que quando o governo só olha quem é assalariado e não olha quem paga o salário, ele vai entrar numa crise rapidamente. Entendeu? Tem que olhar os dois lados. Quem paga o salário tem que estar bem e quem recebe o salário tem que estar bem. Senão, que é um desequilíbrio econômico que não tem mais remédio. Então, eu defendo, são duas coisas completamente diferentes, mas tem que ter fluxo de caixa, de fato. Isso é extremamente didático. Quem tem fluxo de caixa aprende a lidar com dinheiro e com rentabilidade. E a outra questão vamos focar em olhar quem está vencendo e não quem está perdendo. Quem está perdendo, a gente não pode fazer o que eles estão fazendo, mas a gente pode repetir essa coisa que ele está vencendo, está fazendo. Então, seriam duas coisas que eu gostaria que ficassem, né, da minha parte da conversa. Fluxo de caixa pode parecer a maior bobagem do mundo, mas quem tem fluxo de caixa, ele começa a se organizar. Porque ele sabe onde está, ele perde o que ganha e tem rentabilidade. Com certeza, né? Porque acontece assim, imagina numa lavoura, né? O custo por hectare que tu tem é cada vez maior, porque também tem esse movimento, né? No momento dos ciclos de alta, o setor de insumos reajusta os preços dos seus insumos e no momento de baixa ele não reajusta. Então, tu começa a entender esses movimentos, tu te organiza, compra no momento que ninguém compra e aí vai te organizando para poder aproveitar as oportunidades do mercado. Porque tem esses movimentos que são inevitáveis, esses grandes sistemas que a gente pode criticar, reclamar, mas é assim. Infelizmente é assim e tem que jogar o jogo como ele é, não como a gente quer que ele seja. Então, isso é importante e isso que o Ramiro falou assim, eu não sei porque aquele cara tá bem e cresce, mas copia o modelo, né? Copia o modelo, começa a fazer e mesmo na vida pessoal, se o cara não sabe o quanto o cara gasta e quanto ganha, pode ganhar o salário que ganhar, mas se gastar mais do que ganha, não vai fechar a conta, né? Então, e na lavoura tem um custo absurdo, um ciclo não tão longo como a pecuária é mais complexa ainda, porque depois que tu vai falar em gado de cria, o ciclo completo, tu faz despesa hoje para daqui 1 ano e meio tu colher daqui a pouco. Então, fica mais complexa essa análise. Então, é muito bom essa dica, Ramiro, da questão do fluxo de caixa, porque vamos dizer, é o início de tudo, né? Para te decidir até o tipo de suplemento, o tipo de tecnologia que tu vai utilizar dentro de uma fazenda ou mesmo de uma lavoura, tu precisa saber qual é a capacidade de pagamento que tu tem, né? Se a capacidade de pagamento for reduzida, seria muito bom usar e produzir mais, mas se tu não tem capacidade de pagamento, não adianta. Começa primeiro no modelo pequeno, como também no outro episódio o Antônio Chácara comentou, no caso, testa pequeno e expande mais rápido, né? Mas é a questão disso, se está pensando muita oferta de algumas coisas, está com a cabeça maquinando para usar alguma tecnologia, testa ela numa proporção no qual não vai inviabilizar o teu negócio, né? E então essa seria, vamos dizer, a conversa. Ramiro, muito legal. Rafael, não sei se tu tem alguma pergunta. Já que estamos falando de fluxo de caixa, eu tenho uma curiosidade e o produtor que está nos assistindo talvez tenha também, queira saber um pouquinho do conhecimento do Ramiro. Ramiro, em questão de fluxo de caixa, o que dá para dizer
qual é o primeiro passo, aonde que ele deve olhar para o fluxo, que tipo de ações, de atitudes ou comportamentos esse produtor deve ter, porque tem custos que talvez ele não está enxergando aí, não está indo para a planilha de fluxo de caixa, por exemplo. Né? Aonde que o produtor pode encontrar um erro que ele não está vendo, por exemplo? É que fluxo de caixa, o primeiro fluxo de caixa é por tentativa e erro, né? O planejamento, orçamentação, né? Do fluxo de caixa. Depois, tu vai realizando aquilo que foi planejado e tu vai aprendendo a lidar com o fluxo de caixa. Mas tem coisas do fluxo de caixa que são interessantes. Por exemplo, o ano passado, quando o preço chegou a 120, o pessoal comprou máquinas de 2 milhões de reais para colher arroz, parcelado e financiado. Então, ele tinha na cabeça dele 120 reais, e ia gastar 2 milhões de reais, então ele ia gastar tantos sacos para pagar essa máquina. Então, valia a pena comprar. Mas tinha que ser o contrário, agora é que tem que financiar. Parece loucura. Quem está capitalizado, ou ele compra à vista, ou ele financia no momento de baixa. Porque se o carro fechar no momento de baixa, quando subir o arroz, que vai subir, uma hora vai ter que subir, como já aconteceu no cíclico, ele vai pagar tranquilamente essa máquina. Agora, tu fazer um cálculo de condições de pagamento na máquina de 2 milhões de reais, em pagamento em 4 anos, a 120 reais, e agora na hora de pagar a parcela está a 68 reais, o cara não tem de onde tirar. Porque ele vai precisar de muito mais arroz para poder vencer essa parcela. Isso acontece com a máquina, com o trator, com o custeio, não sei se me faz entender. Então, na verdade, o fluxo de caixa, ele te regula uma atitude financeira com o tempo e também atitude de gasto pessoal. Então, a família, no momento de baixa, é muito mais fácil escutar a família dizer assim: pelo fluxo de caixa vai não faltar dinheiro em agosto. Vamos ter que reduzir os investimentos pessoais, vão ter que gastar menos, não sei se não vão poder viajar. Como qualquer outra empresa, entende? Senão fica complicado entender de que no momento de baixa todo mundo quebra, no momento de alta todo mundo gasta. Não é por aí. A gente tem que ter uma atitude financeira mais regular. E eu sempre digo, o fluxo de caixa do primeiro ano é tentativa e erro. A partir do segundo ano que começa a se focar na realidade. Então, a tua orçamentação vai ser muito mais parecida à tua. O planejado vai cumprir com o realizado e então vai ficar mais tranquilo. Mas tem que começar a fazer o fluxo de caixa, porque eu estou dizendo, porque se não fizer um estudo que vai gastar daí para frente e a receita que vai ter para pagar essas contas, ele vai sempre comprar mal, ou seja, no momento de alta compra uma coisa que vai parcelar em 5, 6 anos, 8 anos, e vai ter uma crise no meio e tu não vai conseguir pagar. Então, mais nesse sentido aí, se organizar de forma financeira e de forma empresarial. Senão a gente fala que empresário não é empresário, ele continua trabalhando no mesmo que a gente trabalhava há 20 anos atrás. E Ramiro, falaste da importância do fluxo de caixa, quanto a integração, vamos dizer, são famílias, né, que atuam, o quanto conseguir passar isso para a família, né, é importante, porque a gente sabe, tem o número, mas às vezes tem o desejo da esposa, do filho, como se tu teria alguma dica baseada na tua experiência, na tua experiência de gestor, como incluir a família nisso para essa atividade ficar e o cara não ficar como vilão, né, o empresário ser o ruim da história. Isso é a pergunta mais difícil que tu me fez até hoje. Mas, na verdade, a consciência tem que existir no fluxo de caixa. Então, se fluxo de caixa não dá e precisa mexer na rentabilidade da família, na renda da família, tem que botar toda a família em cima da mesa e clarear a situação. E aí, aquela viagem que o cara ia fazer para o Nordeste, ou para Miami, ou para a Europa, não sai. E aí vão ficar emburrados por um tempo, mas pelo menos no ano seguinte vai ter dinheiro sobrando e o cara sai de viagem. Mas fluxo de caixa tem que levar em conta todas essas oportunidades e esses riscos para não correr o risco de quebrar no meio. E quebrar, aí a família vai chorar. Aí vai toda a família. Não quebra só o quebra
não só para todo mundo, para a família inteira, a esposa, os filhos, todo mundo. E aí é muito pior. Então eu prefiro, eu falo às vezes pensando na minha família, seria muito difícil para mim juntar minha família e dizer, olha, não vai dar para gastar em tal coisa, mas tem que ser dito, senão não tem como fechar as contas. Aí entra todo um trabalho de conscientização, né, Ramiro, da questão de não só no momento de crise, né, mas é a conscientização que a gente sabe também que é um gargalo não só na nossa sociedade, mas dizer que é só nossa, não, é no mundo na questão de educação financeira, né, que as escolas estão ainda, algumas discutindo, algumas já têm, algumas discutindo para incluir no currículo das escolas, né, porque também, tendo a educação financeira da família, fica mais fácil de todo mundo entender que tem que, como um sistema de produção no qual ele deve ser modelado para sobreviver aos momentos de crise, a família também, né? A mesma coisa, tem que também estar habituada a gastar sempre muito menos do que ganha para que possa desfrutar e ter uma tranquilidade em alguma intempérie que venha acontecer, que seguramente ao longo da vida acontece, né? Acho que é por aí. E a questão da integração agropecuária entra perfeitamente bem nessa parte, porque se o próprio dono do campo vai plantar arroz ou vai plantar lavoura, fica mais fácil. Mas quando é arrendatário e arrendador, existem algumas complicações que tem que se dar um jeito de terminar, que seria até a questão do tratamento com eu sempre defendo que as pessoas que trabalham com a gente têm que estar muito bem. Então, se eu tenho uma boa equipe, ela vai me dar resultados, ela vai me trazer resultados. Ela vai somar, sempre somar. E a gente tem que dar de tudo para o nosso funcionário bom. Agora, de tudo também não pode partir para o outro lado, porque a gente tem uma empresa, um clube, né? Se a gente só decidiu recebesse, era quase que um clube de campo. Sim. Na verdade, o que a gente tem que ter é dar mais para o nosso funcionário e exigir, com menos tolerância, quem sabe, até em algumas coisas, exigir dele uma entrega maior de resultados. Mas eu acho importante que esse pilar que se chama mão de obra, o colaborador, ele entra nessa discussão toda, entende? Para a gente ter garantia de resultados, isso é o principal. E como já que falaste em mão de obra, amigo, como ter o controle do desempenho dessa mão de obra e remunerar quem rende mais? Eu defino um plano de carreira, né? Então tem plano de carreira por empresa. Na pecuária tem coisas que são básicas, tipo taxa de desmame, peso, gado cria, né? Peso do desmame e taxa de desmame, que não é cumprida. Então, na verdade, tem muita empresa rural, pecuária, que tem bons resultados com uma taxa de desmame de 50%. Não vai fechar o número bom. Não estou fechando o número bom de 50% de taxa de desmame. E nem falo de taxa de experiência, porque para mim taxa de experiência em gado cria não é bobagem. O mais importante é a taxa de desmame. Na verdade, a gente tem que se medir pela produção de terneiros, ou de quilos de terneiros. Então, se eu vou juntar uma pessoa para trabalhar para a minha propriedade, para a minha empresa, eu tenho que deixar bem claro para eles que para mim o importante é a taxa de desmame e o peso de terneiros. E eu tenho que pagar sobre esse resultado. O básico você paga. E o plus tem que se pagar para atingir esses resultados. Senão, também não tem sentido, né? Nós criar indicadores e não botar o nosso pessoal nesse planejamento para atingir esse resultado de taxa de desmame e peso, não tem como nós garantir. E vou dizer uma frase que tem mil autores, uns dizem que é do Einstein, outros dizem que é outro cara, mas que a mudança só vai ocorrer se a gente mudar o nosso sistema de produção. Se a gente fizer sempre a mesma coisa, a gente vai sempre os mesmos resultados. Então a gente tem que fazer, para mudar o resultado, tem que mudar o fazer o resultado. E começa pela mão de obra.
Na pecuária fica claro isso. Nós temos que ter indicadores claros, certos, e tem que ser atingido, senão não estamos fora. Não sei se estou sendo radical demais, mas eu acho que nós temos que não podemos brincar na pecuária. Na pecuária nós temos que garantir os indicadores mínimos. Na ganaderia são esses dois, ou mais, tu citar mais, mas se minha produção vai ser medida pelo número de terneiros, você tem que ter terneiros, bastante terneiros. E se a taxa de preenche, a taxa de desmamamento muito baixa, não vou garantir, não tenho garantir resultado bom. Né? Não sei o que tu acha disso, mas eu defendo. É muito, muito legal isso aí, Ramiro, porque, na verdade, no caso, por exemplo, para traduzir para a nossa audiência, é a questão de taxa de desmame, né? Ela está abarcando aí nessa análise uma série de questões, porque o diagnóstico de gestação é feito, né? Eu vou explicar porque tem isso, por incrível que pareça, Ramiro, tem uma dificuldade do pessoal entender o que é a taxa de desmame. Então, eu vou traduzir porque, inclusive, no Anual PEC, por exemplo, que é a da FNP Econômicos, há 4 anos atrás, eu via o conceito equivocado da taxa de desmame, né, o cálculo errado. Então, primeiro eu vou dizer como é que ela é calculada. Ela é calculada pelo o número de terneiros desmamados, né, dividido pelo número de vacas que foram expostas à reprodução. Né? O que é muito comum o pessoal fazer? Pegar e dividir esse número sobre o número de vaca prenha. Né? Então, não é, na verdade, voltando, número de terneiros desmamados, né, viáveis para venda ou para recria e engorda, dividido pelo número de vacas. Se eu tive 100 vacas entouradas e mais inseminadas, 100 vacas na reprodução, e eu desmamei 60 terneiros, 60%. De taxa de desmame, né? Então, só para ficar claro isso. Só que nisso, por que o Ramiro remunera por taxa de desmame? Vamos abrir isso aqui. Então, aqui sim, principalmente do toque até o desmame, aqui tem um efeito muito grande da mão de obra, né, Ramiro? Então, que é a questão da frequência de recorridas, curadas de bicheiras, terneiros com diarreias. Então, é muito assim, coerente pagar esse indicador, porque quando a gente entra, e tu já deve ter tido essas experiências, quando a gente entra nessa parte de remuneração por indicadores, muitas vezes a parte operacional, os colaboradores, mas eu não tenho uma inferência sobre esse indicador, né? Então, e na verdade, a taxa de desmame, sim, ele tem uma grande inferência e é responsável por esse indicador. Perfeito. Eu do jeito que eu penso também. Na pecuária eu utilizo esses dois indicadores básicos no gado de cria. Na lavoura a gente paga de forma que a lei manda um percentual, um número de quadras por colaborador, e a gente paga o 14º salário quando a equipe toda consegue me entregar a lavoura pronta no ano que vem, em fevereiro. Então, pré-cultivo entrega em fevereiro. Se ele entregar em fevereiro, ele ganha o 14º salário em junho, em maio, junho. Né? Então, os dois lados têm esse aspecto diferenciado. Eu não posso pagar a mesma coisa para todos, mas desde que eles me garantem que eu vou ter rentabilidade no negócio, eu banco essa diferença. Na verdade, por exemplo, me corrija se eu estou errado, mas a produtividade é a produtividade presente, a real, né? Se paga pela produtividade que esteve, e o preparo vai lhe garantir uma produtividade na safra seguinte, né? Então está com, vamos dizer, 2 safras com produtividade, claro, seguindo as etapas naturais que já vem fazendo, de produtividade no mínimo na média, que é o que vem garantindo o resultado econômico do negócio. Perfeitamente, isso é por esse lado. E eu digo, quando a gente pensa dessa maneira, a gente não tem um clube, tem uma empresa, né? Agora, tu começar a pagar por coisas que tu não consegue medir, então é melhor não fazer nada. Se tu vai fazer uma coisa que tu não vai conseguir medir depois, melhor ficar quieto, não gastar energia à toa.
Tem que ser coisa que tu consegue medir e que essa medição te traga resultados. Se tu medir, tu conseguir medir, já é uma coisa. Se tu conseguir medir, tá no resultado, tu ganha dinheiro. E a base de tudo, tanto para o colaborador como para o dono da empresa, é ganhar dinheiro. Muito legal. Nos caminhando para o final já, Ramiro, a gente abordou muitos temas e conseguimos fazer um leque bem amplo, mas ao mesmo tempo especificar alguns assuntos, seja inclusive dicas para a gente ter uma cadeia econômica no agronegócio e na fronteira oeste com uma constância de renda e menos sobressaltos, embora a gente saiba que como tanto a agricultura, a pecuária, elas são indústrias de céu aberto, não tem como blindar dos efeitos climáticos, mas sim minimizar. E baseado nisso, poderia comentar conosco como que os sistemas, mas como eles já vêm sendo geridos e agora para os próximos anos, como vislumbra que deve ser a gestão dos sistemas de produção com integração lavoura-pecuária nos próximos anos? Uma dica final para a nossa audiência. Tá. Quando existe a integração entre duas atividades na mesma área, eu defendo o planejamento conjunto. Isso é básico. Então, o calendário e o planejamento desses pontos do campo que são trabalhados de forma conjunta, se lavoura e pecuária junto, tem que definir um calendário e o planejamento daquelas áreas de forma conjunta. Não é brincadeira, isso é muito difícil de acontecer. Mas para mim é básico, porque na verdade tu não pode fazer, é feito de forma separada e dá as cacacas que dá, né? Do tipo, o cara tem que botar na época certa, porque senão ele traz um problema que vai gerar mais problema lá na frente. A questão das leis, a questão do herbicida, a questão da drenagem, a questão da liberação do campo mais cedo, tudo isso no planejamento conjunto da área que é compartilhada entre o arrendatário e o arrendador. Tá? Isso é uma base. Daqui para frente, eu defendo com unhas e dentes que a questão eu acho que se ficar isso como base do que eu falei até agora, já ajuda a fluxo de caixa. Fluxo de caixa, para mim, é a base de tu pode fazer brincadeira no trabalho. Para mim não é brincadeira. Se tu tiver um fluxo de caixa, tiver reuniões seguidas com teus funcionários, tiver reuniões esporádicas com teus familiares, e tu montar um sistema de integração de fato, onde todos vão ganhar, vão ter ganha, de certeza vai dar tudo certo. E como último recado é sempre montar o planejamento pensando na crise. A crise ela não é eterna, mas ela chega. E que nem o preço bom, ele não é eterno, mas ele chega também. Então, se eu sobreviver no momento de crise de preço alto, de preço baixo, eu certamente vou ganhar dinheiro quando o preço subir. E o contrário pode acontecer. Se eu administrar um momento de preço bom, quando o preço baixo eu vou quebrar. Fica por esse lado. Não sei se eu estou sendo radical demais, mas eu acho que é por aí. Muito bom. Passo para ti a bola, Rafael. Muito bem, tivemos a participação neste 23º episódio do engenheiro agrônomo Ramiro Martim Alvarez de Toledo Lutz, falando sobre essa gestão de integração lavoura-pecuária aqui no Horizonte Agrocast. Reforçamos o nosso agradecimento aos parceiros de Amaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e Veterinária Marca e Sinal. Mande o seu comentário, a sua sugestão, entre em contato pelos nossos canais. Este é um projeto da Pecuária PRM. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.